Maravilha. Ok, vou começar agora. Ok. Agora. Olá, bom dia, gente. Tudo bem? Quero agradecer primeiramente a minha equipe por estar aqui presente comigo. Agradecer a todos que abriram as portas da casa para nós. E falar um pouco sobre o que é o TEACOLI, o que é o Centro Regional de Referência aqui da nossa região. Nós somos o CRR Clélia Manfro, é um dos 30 centros dividido por todo o estado que faz o atendimento também, mas principalmente o matriciamento, né? É um programa do estado em que é realizado todo um processo de matriciamento de rede para que essa rede fique cada vez mais unida em prol do autismo. A gente fica dentro do Virvi Ramos, né, da Associação Científica e Cultural, lá no bairro Madureira, né, fica lá no Centro Auditivo, Clélia Manfro. A gente atende, além de Caxias do Sul, mais outras cidades, como Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Linha Nova e Picada Café. O programa TEACOLI é um programa do Estado implementado através do decreto 55.824 de 2021 para a execução da Lei 15.322, a Política Estadual de Atendimento Integrado a Pessoas com TEA. O fluxo de trabalho do TEACOLI, além do grupo técnico, né, tem os centros macro-regionais divididos em seis macro-regiões aqui do Rio Grande do Sul e mais 30 centros regionais. A gente trabalha principalmente com matriciamento através dos pontos focais de cada área, como, por exemplo, tem um ponto focal da saúde, da assistência social e da educação. Tudo isso trabalhando em rede, né? Não é um trabalho substitutivo, é um trabalho que vem para unir a rede para que faça o atendimento dos autistas que estão chegando. A gente sabe que a prevalência está cada vez mais alta, né? Até o usuário, né? Esse é o foco. Pode passar. O principal objetivo do TEACOLI é o suporte, né, ao desenvolvimento pessoal, à inclusão social, à cidadania, a pessoa com TEA, mas também a sua família, né? A gente trabalha em rede para fortalecer, qualificar os profissionais e também ser um suporte, uma retaguarda assistencial. O objetivo, principalmente, é trabalhar em conjunto com todos os dispositivos da rede, de cada região de referência, né? E, por último, né, a gente usa principalmente a metodologia do matriciamento, né, que não necessariamente é o atendimento em si, mas todo o suporte para que seja feito esse atendimento em todas as redes, né? Mas a gente faz o atendimento também, sejam os casos severos, graves e refratários da nossa região de saúde, né? Através de um protocolo, a gente sabe que para que a gente consiga fazer esse atendimento, a gente precisa estar bem estruturado, né? A gente não vai passar por cima de nenhuma rede, não é um trabalho substitutivo. Então, a gente faz, junto com o ponto focal, esse entendimento de todos os casos e qual caso que realmente precisa da nossa atenção, né? A gente trabalha em rede. Estamos em todo o estado não, o TEACOLI está em todo o estado, mas o centro regional, ele opera em toda a região, em todas essas 6 cidades, né? E até agora a gente já fez pelo menos 200 ações de matriciamento, 200 matriciamentos de casos e cerca de 30 capacitações. Foi muito bacana, a gente teve já nas 2 UPAs fazendo capacitação. Agora, no Abril Azul, né, o mês de conscientização do autismo, a gente chegou a fazer uma capacitação lá também na UPA Central, só que para todas as UBSs, né, falando de autismo, falando como fazer esse manejo, como se preparar, né, para fazer esse manejo, o melhor atendimento possível no autismo, né? Então, a gente trabalha com todas as redes e visa essa articulação, essa aproximação da rede
para que isso chegue nas famílias também, né? Nas escolas, para que eles saibam como fazer esse suporte da forma mais adequada possível. Pode passar. Então, o que é matriciamento, né? O matriciamento é uma lógica diferente do atendimento que busca dar o acolhimento, fazer o acolhimento, o suporte, a orientação familiar, suporte ao projeto terapêutico singular que todos os pacientes têm que ter, né? Principalmente algo muito específico para a pessoa que tem essas dificuldades. Então, a gente trabalha com interconsulta, consulta conjunta, teleconsulta, visita domiciliar e suporte ao encaminhamento da carteirinha do autista, né? Que também é algo muito, muito importante, né? A vereadora Tati sabe bem disso, né? É através da carteirinha que a gente consegue ter um número mais preciso, dados, e que a gente consegue mobilizar mais verbas para que a gente consiga acolher mais pessoas com TEA. Quando a gente fala de autismo, a gente fala da prevalência que é assustadora no mundo inteiro, né? Há 20 anos atrás, o autismo ele tinha a prevalência de 1 para cada 150, e agora a gente tem 1 para cada 36 nascimentos, né? Então, a gente tem esse dado aqui via o CDC, né, o Centro de Controle de Doenças norte-americano, que é muito assustador, né? Segundo a OMS e a ONU também, né, se estima que tenha pelo menos 70 milhões de pessoas com autismo no mundo. Tem uma variedade, eu já cheguei a ver 76 milhões, e estima-se que no Brasil tem cerca de 2 milhões. Só que a gente ainda precisa levantar esses dados com mais precisão, né? A CIPTEA ajuda a gente a entender quantas pessoas com autismo tem na nossa região. Se eu não me engano, né, agora temos cerca de 650. A gente acha que esse número está subestimado também. Só que a gente está fazendo cada vez mais carteirinha, lembrando qual a importância dela, né, na prioridade no atendimento, mas também para que seja identificado esse autismo, esse autista, e que ele seja incluído, principalmente, né. Hoje eu vim falar de algo muito pertinente, principalmente para quem trabalha com autismo, né, que é o transporte a serviços de atendimento. A gente sabe que, ultimamente, a gente viu muito progresso em relação ao autismo, né? Em termos de inclusão, né? A gente percebe que toda a frota foi adaptada, foi dada a preferência. Hoje tem um adesivo lá, né, nos ônibus da Visat com a preferência para o autismo. A vaga, né, a gente vai em alguns lugares, a gente vê a vaga com o símbolo do autismo, né, que reforça, né? A gente sabe que o autista ele poderia, inclusive, fazer o estacionamento em vagas de deficiente, também porque o autismo é considerado uma deficiência para todos os fins, né? Então, a gente vê que tudo isso é fruto de mobilização social, né? De pessoas tendo sua voz ouvida, né, pelo poder legislativo, né? É muito interessante. Só que para autistas, muitos autistas, principalmente esses graves, severos e refratários, eles não têm, muitas vezes, condições de pegar o ônibus circular. Porque muitos autistas, eles têm uma hipersensibilidade sensorial tão forte, mas tão forte, que para eles, muita luz, muitas pessoas, muita conversa, é demais. Muitos autistas não conseguem tolerar esperar para pegar o ônibus, entrar, passar a catraca, sentar, né, no assento preferencial, né, às vezes a preferência acaba não sendo atendida. A gente percebe que também o pessoal, muitos motoristas, e a gente chamava de cobradores, né, mas é operador de sistema, também não tem o treinamento, né, muitas vezes necessário para fazer esse acolhimento, né. Então, além dessa hipersensibilidade, a gente costuma falar que o autista, principalmente esse mais grave, ele está sempre prestes a se desregular, né? Muitas vezes com condição de irritabilidade, agressão, né? Hetero e autoagressão.
muita resistência comportamental, né, de entrar no ônibus, de passar por todo mundo, as pessoas ainda não entendem. A gente sabe que a carteirinha ajuda, só que a gente também está conscientizando sobre a carteirinha, sobre o cordão, e isso acaba afetando muito no acesso aos serviços, né? Muitas vezes, muitos lugares reclamam, né, que não tem serviços. Aqui em Caxias do Sul a gente tem bastante serviços, claro que a gente tem fila, só que não basta só ter serviços, a gente precisa trabalhar a acessibilidade, né? Principalmente para essas pessoas. Pode passar. Sim. Tá. Então, muitas famílias têm nos trazido essa demanda, a gente entrou em contato com outros lugares que fazem esse atendimento, e muitas mães, principalmente mães, né, e famílias, recorrem a pagar, né, o motorista de aplicativo, tirar, né, porque não consegue o acesso ao ônibus, então paga, né? A gente sabe que essas famílias muitas vezes têm vulnerabilidade, então elas acabam pagando mesmo sem ter muitas condições, e não quer dizer que esse serviço vai ser prestado, né? Eu já presenciei uma mãe, né, aguardando o motorista de aplicativo, e o motorista de aplicativo cancelou, né? Ele passou reto. Ela teve que chamar outro, né? A menina, no caso, já estava desregulada também, começando a se desregular, e foi negado. Então, mesmo pagando, não é uma garantia de que esse trabalho vai ser atendido, né? Então, muitos casos, assim, muitas famílias acabam faltando, deixando de ir no serviço, né? A gente sabe que eles precisam de cada vez mais estimulação para ter autonomia, para ter uma qualidade de vida, e algumas famílias acabam não conseguindo levar eles para os atendimentos, né? Isso é muito triste e é muito prejudicial para eles, né? Porque muitas vezes os atendimentos são semanais, uma vez por semana. Então, quando eles faltam por algum motivo, a gente tem um espaço muito grande, né? E é muito difícil estimular eles de novo, né? Continuar estimulando. A janela é muito grande. Então, além disso, muitos casos precisam pegar mais de uma condução. O tempo de transporte também pode desregular esses autistas. Muitas vezes é maior que o próprio tempo de consulta, e as famílias que, mesmo que tenham o benefício de prestação continuada, não conseguem arcar, ou seja, mesmo que eles consigam pagar esse suporte, vai faltar para outra coisa, né? Às vezes vai faltar na comida, vai faltar na conta de luz, na conta de água, né? Então é bem grave essa situação dessas famílias. O modelo mais atual que a gente tem para assistência, para transporte, né, de pessoas que têm necessidades especiais, é o decreto 11.979, né, o transporte porta a porta, como a gente conhece, né. É muito interessante esse decreto, né, ele ajuda a dar acessibilidade a muitas pessoas que não têm, né, para se dirigir aos serviços que elas precisam. Só que esse decreto está muito desatualizado, né? A gente falou que o autismo era 1 a cada 150, agora 1 a cada 36, né? Passados exatamente 20 anos. O decreto tem quase 20 anos e é voltado para pessoas que têm deficiências físicas de caráter permanente. A Lei 13.146 considera que o TEA é deficiência para todos os fins legais. E tem uma seção também que fala de portadores de necessidades especiais, mas que ainda não contempla o TEA grave, mesmo ele também sendo de caráter permanente. Outra coisa que foi falado mês passado ainda, né, é que o contrato da prefeitura é de até 8 ônibus, e agora a gente só tem 4 em circulação. Então a gente teria talvez como mobilizar um desses ônibus para levar essas pessoas, às vezes, para o atendimento, né, e não deixar com que elas perdam. Então, esse é uma das nossas lutas. Pode passar. Outra questão desse decreto, né, desse
porta a porta, é que hoje a gente não tem uma assistente social, como dentro da comissão, um psicólogo, né? Profissionais que poderiam ajudar a triar e entender esses casos como realmente graves. Às vezes, eles não têm esse benefício, têm o benefício negado, justamente porque eles conseguem caminhar, né? Só que conseguir e caminhar é uma coisa muito diferente, principalmente quando se trata de TEA, né? Muitos autistas, eles ficam no chão para se organizar e não conseguem mesmo, não conseguem se levantar ou ir, né? Tem que fazer toda uma mobilização, a gente precisaria de um serviço voltado para eles. Outras questões como critérios de renda, né, que não levam em consideração, a verba que a família tem, né, a renda, mas não levam em considerações os gastos, né, como medicações, terapias e outros, que às vezes também é barrado, né, no porta a porta. E às vezes falta uma avaliação prática, né? Buscar conhecer essa família na vida, na experiência mesmo que elas têm de ir num serviço para o outro, né? Para ver como realmente elas são afetadas. Muitas vezes passam por muito constrangimento, né? A gente sabe que o TEA não tem nenhuma característica física, né? Então muitas pessoas acabam julgando e discriminando essas famílias, né? Achando que é problemas só de comportamento, né? A gente sabe que o TEA é uma questão do neurodesenvolvimento. Então, para preservar essas famílias, né? Essas mães, principalmente, né? A gente está falando de muitas mães solos com autistas que não conseguem, muitas vezes, bancar esse custo e, quando conseguem, acaba faltando no final do mês para outras coisas. Ou acaba faltando atendimento porque ela não conseguiu levar o filho na sessão, nem que seja uma vez na semana, né? Então, é isso, a questão da inclusão, né? Do autismo severo, grave, acaba a ideia que a gente tem é não retirar nenhum direito, não é diminuir as vagas para pessoas com deficiência permanente, de caráter permanente e visível, mas incluir as pessoas com TEA grave também nessas vagas. Então, a gente fala aqui do decreto, né? A gente sublinha das necessidades especiais, mas que ainda não contempla. Pode ir passando. Então, suscitando, né, que o TEA é uma diferença física de caráter permanente, então deveria contemplar também. Pode passar. Então, a gente tem aqui inúmeros serviços, né, que tem os casos mais severos, graves e refratários que realmente não estão conseguindo acessar esse serviço. Os autistas, né, a gente tem um levantamento de que eles não estão conseguindo acessar os serviços e a gente está perdendo o potencial de desenvolvimento. Então, é a APADEV, que tem um caso, a PAICED, com 3 casos, a PAICED, parte da escola, um caso, parte da saúde, 2 casos, tem a extensão, que ainda não tem caso, né? Também a Santa Rita, mas a gente tem alguns... o CAIS Mental acabou não nos passando essa informação ainda, a gente está vendo com eles. A gente sabe que, por exemplo, no CAPS tem 18 casos de pessoas que estão muito debilitadas em vulnerabilidade e não conseguem acessar os serviços. Temos o Centro de Autismo, que ainda não tem essa demanda, mas temos o Centro de Caxias, com 6 casos. Entre outros, também temos nós, né, com 3 casos que muitas vezes faltam a consulta. Gente, a gente atende poucos casos porque não é a ideia do Estado, por enquanto, só fazer esses atendimentos. E esses casos graves, severos, refratários, acabam ficando, né, à mercê das condições. Então, o que a gente solicita é para que seja feita a alteração desse decreto, né, ou pensado em alguma alternativa para que a gente consiga dar acesso a essas pessoas. A gente está em Caxias do Sul, né, a gente tem poder, né, e a gente deveria dar o exemplo nesse sentido também, atualizando esse decreto, né, e não precisa abarcar todos os autistas da região, mas principalmente os casos severos. É isso. Não, só fazer os agradecimentos, né?
a todos. Claro, algumas coisas a gente não consegue falar tudo, que é pouco tempo, mas agradeço a atenção de todos e realmente espero que a gente possa fazer algo nesse sentido, porque daríamos exemplo também, né? Um exemplo de inclusão e de acessibilidade aqui em Caxias do Sul. Obrigado. Também agradecer a presença